Boa tarde. O Almirante António Silva Ribeiro é chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas desde março de 2018. Anteriormente, como oficial-general, desempenhou as funções de chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, diretor-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima, superintendente do material, diretor-geral do Instituto Hidrográfico, subchefe do Estado-Maior da Armada, secretário do Conselho do Almirantado e vogal da Comissão Consultiva de Busca e Salvamento. Complementarmente à sua carreira militar, o Almirante António Silva Ribeiro é um académico especializado nas áreas de estratégia, ciência política e história. Atualmente leciona e supervisiona investigações em algumas das universidades e centros de investigação de Portugal. Tem uma extensa obra publicada e é orador habitual em conferências sobre assuntos militares e políticos, relações internacionais e estratégia. Como oficial superior, desempenhou os cargos de chefe de divisão de planeamento do Estado-Maior da Armada, coordenador da área de ensino de estratégia e professor de estratégia e planeamento estratégico do Instituto Superior Naval de Guerra, comandante do agrupamento de navios hidrográficos, comandante do navio Almeida Carvalho, diretor de pesquisa e operações do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa e Militares, assessor do Instituto de Defesa Nacional, chefe da secção de planeamento de forças da Divisão do Planeamento Estratégico do Estado-Maior da Armada, adjunto-chefe do Departamento de Estudos Estratégicos e Militares da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional e comandante do navio Andrómeda. É professor catedrático convidado no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, com agregação em Estratégia. Também é professor militar na Escola Naval e foi professor coordenador do Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração. O seu principal tema de investigação é o planeamento estratégico, embora se interesse por estratégia marítima, estratégia militar, política internacional, sociologia militar, história marítima e história da hidrografia. Tem publicados 16 livros, dos quais 3 no estrangeiro. Proferiu mais de 130 conferências e publicou cerca de 300 artigos em jornais e revistas nacionais e estrangeiras. Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações, como de resto consta da nota biográfica que foi a todos distribuída. O Almirante António Silva Ribeiro nasceu a 14 de outubro de 57, em Pombal. É casado e tem 2 filhos. Vive no Seixal. Muito obrigado. A palavra é dele. Apenas uma nota final. A partir deste momento, estamos, através do canal Económico TV, tudo o que se passa aqui na sala está a ser transmitido em direto. Gostamos sempre de dar esta informação para que todos saibamos que estamos a ser filmados e que não podemos dizer a quem ficou lá em casa que não estamos cá. Sr. Almirante, tem a palavra. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente do International Club of Portugal e os membros da direção e agradecer a gentileza que tiveram em convidar-me mais uma vez para vir aqui ao clube falar de um tema, desta vez, um tema que tem a ver com o emprego das forças militares portuguesas no estrangeiro, aquilo que nós chamamos as Forças Nacionais Destacadas. Tenho uma apresentação que vai, dentro de alguns dias, ser objeto de divulgação pública no site do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que sintetiza a atividade dos nossos militares no estrangeiro durante o ano de 2019
Eu vou passar a apresentação e falar-vos muito brevemente sobre cada uma dessas missões e depois, como é natural e prática aqui do clube, estarei à disposição de todos vós para as perguntas que quiserem colocar. E então, começaria por pôr os óculos. E isto não está a funcionar, mas espero que funcione. Já está. Foi um bocadinho ao retardador. Bom, vamos lá ver se eu consigo pôr isto no princípio. Bom, este é o sumário da apresentação que vou fazer. Fazer algumas notas introdutórias de enquadramento para perceberem as ideias que estão na gênese do emprego das forças nacionais no estrangeiro e depois, muito brevemente, as missões que temos planeadas para o ano 2019. Bom, eu não consigo, isto não está a funcionar, há bocado funcionou, de maneira que eu vou pedir para me passarem os slides. Mirones, desculpem lá. Não está, agora não. Não interessa. Passas tu as coisas ali, se faz favor. Põe então no primeiro slide. E nós, os fatores, o primeiro elemento que eu gostava de falar é sobre os fatores de planeamento. E assim foi-nos definido, por uma orientação política, que devíamos equilibrar a participação nacional às missões das Nações Unidas, da União Europeia e da NATO. Em segundo lugar, o segundo fator era contribuir para a estabilidade da vizinhança própria. O terceiro fator, demonstrar compromisso e solidariedade com a segurança e defesa dos aliados. Em quarto lugar, concorrer para a implementação da Estratégia Global de Segurança e Defesa da União Europeia. Em quinto lugar, reforçar a presença no Atlântico como espaço prioritário de interesse estratégico, e sobre isto depois, se no período de perguntas e respostas quiserem ter a gentileza, posso-vos falar de um fenómeno securitário que está a recrudescer no Atlântico, para o qual nós temos que ter atenção, que é a presença russa, novamente, como nos tempos da Guerra Fria, e a presença também militar chinesa. E, em sexto lugar, o último fator, manter a participação na coligação multinacional contra o Daesh. Evidentemente que estas orientações políticas são traduzidas nas missões que vamos fazer e que têm todos como propósito da instituição militar, que é servir Portugal com brio e com relevância. As missões que temos, em primeiro lugar, na NATO, são as que estão ali indicadas, na Lituânia, no Báltico, na Polónia, no Afeganistão, no Iraque, na Roménia, no Kosovo, no Mediterrâneo e no Atlântico Norte e, enfim, na área da responsabilidade da NATO. No âmbito da União Europeia, temos missões no Índico, na Somália, na República Centro-Africana, no Mali, no Mediterrâneo e também em território europeu. No âmbito das Nações Unidas, temos aquela missão que está muito na ordem do dia, porque certamente têm visto na comunicação social a bravura dos nossos soldados nos combates na República Centro-Africana, o Mali e na Colômbia, e eu aproveito para saudar a senhora embaixadora da Colômbia, que está aqui presente, e depois, em âmbito bilateral e multilateral, um conjunto de missões no Atlântico, no Iraque, na Jordânia, e no Golfo da Guiné, várias, e também em São Tomé e Príncipe. Passando agora à síntese dos meios que vamos empenhar em 2019, temos, portanto, 29 missões, sendo 11 da NATO, 6 da União Europeia, 3 das Nações Unidas e 9 em âmbito bilateral e multilateral, e vamos empenhar 6 navios da Armada, 66 viaturas do Exército, 10 aviões da Força Aérea e, num total, 2.349 militares. Isto é 10% das Forças Armadas portuguesas. Só para os senhores terem uma ideia, nós temos neste momento cerca de 25 mil militares nas Forças Armadas e, portanto, 10% vão ser empregos no estrangeiro. Passando agora às missões planeadas, começaria pelas missões da NATO. E nós temos na NATO 11 missões e vamos empenhar 1.112 militares. As medidas de tranquilização,
Focus Collection Activity. Eu depois vou explicar cada uma destas missões em detalhe. Podes ir passando, Mirones. Resolute Support Mission, etc. Estas missões todas são aquelas que nós que eu vou detalhar um pouco mais, só para Vossas Excelências terem uma ideia da distribuição geográfica destas missões. E assim, começando pelas medidas de tranquilização da Lituânia, nós não temos esta noção em Portugal, que é a preocupação dos países bálticos relativamente à ameaça russa. Eu tive a oportunidade do ano passado de visitar a Lituânia e o meu camarada-chefe, Senkfa, lituano, agradeceu imenso termos lá os F-16, um P-3 e uma companhia de fuzileiros, como demonstração do nosso compromisso para com a segurança daquele país. Porque vivem, efetivamente, e nós tivemos a oportunidade, sobretudo com os meios da Força Aérea, de ver a atividade das aeronaves russas em espaços e em zonas aéreas muito próximas da Lituânia. Portanto, vamos ter este ano novamente, 3 meses, uma companhia de fuzileiros na Lituânia. Passando à frente, no Báltico, na Focus Collection Activity, vamos ter um P3 durante 30 dias, ainda a definir, a época do ano ainda não está definida, mas o objetivo é recolher informação de interesse, evidentemente, na região do Báltico, porque, como devem compreender, se os russos têm aviões para recolher informações sobre os países da NATO, nós, da NATO, também temos aviões para recolher informações sobre a atividade das aeronaves e dos navios e das forças terrestres russas. Passando à frente, na Polónia, na Enhanced Air Policing, vamos ter 4 F-16. O ano passado tivemos na Lituânia, este ano vamos pôr na Polónia, no quadro daquilo que são as atividades, como podem ver ali, um F-16 nosso ao lado de uma aeronave de recolha de informações da Rússia. Passando à missão Resolute Support Mission, esta no Afeganistão, o Exército vamos ter um conjunto de forças, temos 10 militares no quartel-geral em Cabul, mais um contingente de apoio logístico, 16 militares, depois uma QRF, que é uma força de reação imediata no aeroporto de Cabul, são 154 militares, estão integrados numa unidade turca e asseguram que não há perturbações dentro do aeroporto de Cabul, num setor do aeroporto de Cabul, dado que o aeroporto de Cabul é uma coisa gigantesca, como eu nunca vi, não exagerarei se disser que é qualquer coisa aí como 6 ou 7 portelas, portanto, uma coisa gigantesca. Também temos uma equipe a treinar, de 23 militares a treinar os militares afegãos na Escola de Artilharia e vamos ter, já temos neste momento, uma força de operações especiais, que é a primeira vez que destacamos para o Afeganistão uma força de operações especiais para colaborar na atividade de proteção dos nossos militares, sobretudo aqueles que se deslocam da base, que é dentro digamos assim, do aeroporto e que está protegida, para depois para a Escola de Artilharia de Cabul, onde a ameaça é terrível, porque eles têm que se deslocar por terra e têm que ir devidamente protegidos. Passando à próxima missão, no Iraque, nós temos apenas uma presença militar de referência, mas muito elementar. Temos um militar no quartel-general em Besmaia, durante todo o ano. Na Roménia temos algum compromisso em contribuir para a segurança na Roménia e isso é garantido através de militares nos quartéis-generais que cuidam daquela região e com a afiliação, isto é, uma força portuguesa, um batalhão de infantaria mecanizado que está sediado em Viseu e que, se houver perturbações na segurança da Roménia, há o compromisso de Portugal de empenhar esse batalhão na Roménia. No Kosovo também temos uma presença simbólica, com 3 militares no quartel-general em Pristina, durante todo o ano, contribuindo para a atividade de outras forças que estão naquele país. Passando agora à Operação Sea Guardian do Mediterrâneo, que visa contribuir para o conhecimento situacional e para a segurança marítima no Mediterrâneo, vamos ter, durante o mês de setembro, um P3 baseado em Itália, em Sigonella. Depois temos outro P3 em Beja, que fará uma missão por mês, durante um ano, 12 missões, e teremos um dos nossos submarinos
a navegar no Mediterrâneo durante 2 meses e em colaboração com a Operação Sofia da União Europeia. Relativamente à força de reação da NATO, a Standing NATO Maritime Grupo 1, ela vai atuar no Atlântico e no Mediterrâneo. Nós vamos empenhar uma fragata durante 4 meses, ainda num período a definir, e também um militar no Estado-Maior dessa força. Aqui será um contributo que a Marinha dá, e já deu o ano passado, com um destacamento de mergulhadores sapadores para recuperar engenhos explosivos da Segunda Guerra Mundial no Báltico. Como sabem, o Báltico tem águas muito pouco profundas e há muitos engenhos explosivos que estão lá ainda dessa época, e o que os nossos mergulhadores têm feito é fazê-los explodir para que eles não constituam perigo para a navegação. Vamos estar 2 meses nisso. Depois, agora, um conjunto de forças, que são forças em prontidão, que estão em território nacional e que, se houver uma perturbação da ordem internacional, poderão ser empenhadas na NATO. 6 F-16 e mais um P-3 em prontidão de 7 dias, para eventualmente poderem ser empregues na Very High Readiness Joint Task Force. Depois, um conjunto de forças que na NATO são designadas por Initial Follow-on Forces Group, um destacamento para a atividade de colaboração civil-militar, em prontidão 7 dias, um esquadrão de reconhecimento de 140 militares do Exército, mais uma fragata, um submarino, mais uma força de fuzileiros com 120, em prontidão de 30 dias, e depois 45 dias de prontidão, mais uma companhia do Exército. Passando agora às missões da União Europeia, aos nossos compromissos com a União Europeia, começaria por destacar as 6 missões que estão aqui indicadas, só para mostrar a Vossas Excelências a distribuição geográfica e o total de militares que vamos empenhar na União Europeia. E passando então à primeira missão, que é a missão na EUNAVFOR Somália, no Atlântico, no Oceano Índico. A nossa colaboração é simbólica, com um oficial no quartel-general em Nortude. Este quartel-general, fruto do Brexit, vai se deslocar para Rota em março e, portanto, o nosso pessoal, o nosso oficial que está em Nortude vai transitar para Rota e vamos até reforçar a nossa posição em Rota com mais oficiais. Na Somália temos 2 militares no quartel-general, em Mogadishu, e uma equipe de 4 formadores para contribuir para a formação das forças de segurança da Somália. Na República Centro-Africana temos, para além daquela missão que todos conhecem, a missão de treino das Forças Armadas da República Centro-Africana. Esta missão também é muito importante, é chefiada pelo General Maio, do nosso Exército. Nós já terminamos 1 ano e vamos completar mais 6 meses de mandato no comando desta força, por isso temos lá 52 militares em Bangui. E, no fundo, o que esta força tem feito é formar os militares das Forças Armadas da República Centro-Africana. Já formaram cerca de 3.500 militares para que eles progressivamente vão assumindo as responsabilidades da segurança do seu próprio país. No navio Almirante vamos ter o P-3 baseado em Sigonella e vamos ter um submarino durante 2 meses a fazer a vigilância discreta das águas do Mediterrâneo. Em termos de forças preparadas para alguma eventual necessidade da União Europeia, nós temos nos battle groups, são grupos de combate da União Europeia, temos com uma prontidão de 10 dias uma companhia mecanizada de atiradores do Exército de 160 militares no primeiro semestre. Passando agora às Nações Unidas, vamos para a primeira missão, para o conjunto de missões, que são 3, a missão de estabilização na RCA, que é a que mais conhecida, temos uma missão no Mali e temos também a missão de verificação na Colômbia. Vamos empenhar 392 militares nestas missões. A missão, esta é, como eu tenho referido, a missão mais arriscada que as Forças Armadas Portuguesas realizaram desde o fim da Guerra do Ultramar. É uma missão importantíssima porque a nossa força de reação imediata é uma força altamente preparada, muito bem equipada, muito bem treinada, tem tido um desempenho operacional extraordinário, que tem recebido os maiores elogios de todos os responsáveis políticos
e militares na República Centro-Africana. Evidentemente, é uma missão que exige grande atenção. Como todos sabem, desde quinta-feira passada, a nossa força tem estado empenhada em ações de grande complexidade, de grande risco. Evidentemente, tudo tem corrido bem até agora. Amanhã, provavelmente, retomará outra vez a atividade operacional, porque aquilo que se passa é que na República Centro-Africana existem 18 grupos armados que perturbam o exercício da autoridade do Estado pelo governo democraticamente e legitimamente eleito. O governo não tem capacidade para controlar a situação do país, tem estes 1.500 militares já dispostos no terreno, que depois são enquadrados por militares da Rússia, e isto é outro motivo de reflexão para todos nós. Eu depois, no período de perguntas e respostas, poderei explicar porque é que a Rússia lá está, sendo a missão de estabilização das Nações Unidas e a missão de formação da União Europeia. Mas é esta, de facto, uma missão extremamente exigente e que tem sido objeto de grande atenção e de grande relevo, mesmo no quadro daquilo que são as missões das Nações Unidas. Vossas Excelências poderão perguntar como é que 180 militares, num universo de 11.000, adquirem esta relevância. É porque, de facto, os nossos militares são chamados para as missões mais difíceis, são aquelas missões onde é preciso combater, e quando chegam lá resolvem os problemas. E isso é que faz toda a diferença. Passando à frente, a missão no Mali é uma missão também de estabilização do país. Nós temos 2 militares no quartel-general em Bamako. Passando à seguinte missão, na Colômbia, como todos sabem, a situação difícil que se vive na Colômbia, e esses militares estão lá a acompanhar a reintegração política, económica e social dos antigos elementos da guerrilha. Temos 3 observadores. Passando agora para o âmbito bilateral e multilateral, temos 9 missões, com aquela distribuição geográfica que está ali indicada. Como veem, uma grande concentração ali na zona do Golfo da Guiné, porque, como é evidente, é uma zona de interesse estratégico de Portugal e dos seus aliados, e, portanto, há aqui também algum esforço, como vão ver, de partilha e de colaboração com a França e com os Estados Unidos no Golfo da Guiné, e também de forma autónoma de Portugal no Golfo da Guiné e no Atlântico em geral. Passando à primeira missão, a Euromarfor, que é uma força constituída por Portugal, França, Espanha e Itália. Portugal tem o comando desta força até setembro deste ano, e nós vamos fazer um exercício durante 30 dias, onde vamos empenhar uma fragata nesta atividade. Passando à operação Inherent Resolve, é uma operação de treino das Forças Armadas do Iraque. Temos 30 militares no centro de formação em Besmaia, um militar no quartel-general conjunto, mais outro no quartel-general da retaguarda, no Kuwait, e depois temos uma equipa de operações especiais que está integrada no contingente espanhol. Esta nossa força no Iraque está sob comando de um oficial espanhol. Integrada numa força de maior dimensão espanhola, e a nossa força é uma das componentes dessa grande unidade espanhola. A Operação Gallant Phoenix, que é uma operação ligada à monitorização dos membros das organizações terroristas e dos movimentos deles para o Iraque e para a Síria. Nós temos 2 analistas no Centro de Colaboração da Coligação em Amman. Passando agora à Africa Maritime Law Enforcement Partnership, é uma colaboração que nós temos com as Forças Armadas dos Estados Unidos, onde desenvolvemos várias atividades de capacitação de segurança marítima. Nós vamos empenhar nesta atividade um P3 durante 20 dias, ainda num período a definir. Passando agora à missão específica portuguesa no Golfo da Guiné, nós temos o Patrulha Zaire há mais de um ano em São Tomé e Príncipe, com 36 militares. Estamos, neste momento, a apoiar a fiscalização marítima. Ainda a semana passada foi detido pelos membros da Guarda Costeira um navio chinês que estava a fazer pesca ilegal.
Contribuímos também para a capacitação da Guarda Costeira e para o reforço da segurança marítima na região. Ainda muito recentemente, o nosso Patrulha Zaire, muito jovem, tem só 47 anos. Estes navios normalmente, na melhor das hipóteses, duram 35. Portanto, o nosso tem 47, mas está em grande forma. Já andou na Guerra da África, já esteve em comissão no tempo, antes do 25 de Abril, em São Tomé e Príncipe, e, portanto, regressou renovado a São Tomé e Príncipe e está a fazer um extraordinário trabalho de capacitação da Guarda Costeira. Passando à frente, a Operação Corimbe, aqui desta vez é colaboração com a Marinha Francesa, também na zona do Golfo da Guiné. Nós vamos embarcar durante 6 meses 36 fuzileiros num navio francês. Já o ano passado tivemos uma boa experiência numa missão também com o mesmo nome. Passando à missão Mar Aberto 1 e Mar Aberto 2, são 2 missões, estas muito direcionadas para os países de expressão portuguesa, de capacitação das marinhas destes países. Vamos, em primeiro lugar, com uma fragata durante 2 meses e meio, em período ainda a definir, e países a visitar ainda não estão definidos. Depois iremos com um navio hidrográfico, também durante 3 meses, apoiar os levantamentos hidrográficos das águas de aproximação aos principais portos de alguns países africanos, porque Portugal ainda é o responsável perante a Organização Hidrográfica Mundial pela cartografia dos países que foram nossas colónias, porque eles não têm serviços hidrográficos. E, portanto, todos os anos nós mandamos um navio hidrográfico fazer estas missões. Passando à frente, na Open Game Express, que é mais uma colaboração com as Forças Armadas dos Estados Unidos, nós enviaremos um P3 durante 20 dias num período a definir. E, para concluir, gostaria de vos dizer que todas estas missões visam contribuir para a paz, a segurança e a estabilidade, satisfazendo os compromissos internacionais assumidos por Portugal, demonstrando solidariedade para com os nossos aliados e reforçando a presença no Atlântico como espaço prioritário de interesse estratégico de Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Ficaria agora... Cumprimentamos os nossos telespectadores do Economic TV. Temos aqui a CMTV, que não sei se está ou não a fazer transmissão em direto, como temos a Lusa, razão pela qual não mencionámos esses nomes no início. Sr. Almirante, não nos surpreendeu, porque já sabíamos que ia ser brilhante, esclarecedor, como todos que o conhecem sabem. Felicito-o também pela sua pontualidade em tudo, à hora que chegou. Marcámos 12h30, chegou 12h29. Combinámos aqui cerca de 20, 25, 30 minutos, cumpriu escrupulosamente, uma pontualidade contrastante com a habitual pontualidade da doutora Sofia Terreiro. Mas eu posso relevar um bocadinho a doutora Sofia. Ela herdou as tradições da Marinha. E de maneira que... Por isso é que chega um bocadinho atrasado. Porque os oficiais de Marinhas às vezes chegam atrasados. E quando isso acontece com os bancários, como com o meu colega Dr. Paulo Freitas Lopes, que chega sempre atrasado também. Qual é? Bom, adiante, vamos iniciar então o debate, como já mencionámos, terminará impreterivelmente às 15. Eu pedia a todos que fossem muito breves na colocação das questões.
diretamente à pergunta, com algum enquadramento, obviamente, mas com poder de síntese, apenas uma pergunta por cada interveniente. E começávamos muito bem com o engenheiro Ângelo Correia, que está na mesa Portugal. Quem é que tem o microfone? O Sr. Almirante aceita 2, 3 questões de cada vez? Quiser. Muito bem. É um privilégio, um prazer e uma honra ouvir o Sr. Almirante. É sempre. Eu hoje tinha uma questão, não diretamente respeitante à questão que nos colocou, mas a outra que o subentende, ou antes que o envolve, que tem a ver com a nossa âncora futura, onde nós nos estribamos para assegurar um pouco da nossa defesa militar. Nós, no passado, no princípio da nossa história, tivemos a Santa Sé, que serviu para 2 coisas: o reconhecimento da independência e para a celebração do Tratado de Tordesilhas, porque sem isso não tinha valor jurídico mundial. Tivemos a Inglaterra, desde o tempo das invasões castelhanas, minimamente durante a restauração. Aí temos a agradecer mais à Catalunha, indiretamente à Catalunha, e tivemos depois, no tempo das invasões napoleónicas. Tivemos a nossa ligação à NATO em tempo certo, correto e oportuno, mas a NATO hoje não sabemos bem o que é por causa da sua genética transatlântica como está. Se é uma ideia epifenoménica do Sr. Trump ou se é alguma coisa mais estrutural do pensamento americano. Temos de ter algum tempo para perceber qual é o envolvimento norte-americano na NATO. E com isso volvamos à Europa, que é a última ligação que nós temos, que todavia fica extremamente enfraquecida com a saída da Inglaterra. A Inglaterra é a maior potência militar dentro da aliança da União Europeia. Se a Inglaterra, fica a França e pouco mais. Por isso, Sr. Almirante, a minha questão é simples. Nós que na história, para sobrevivermos, exercermos os graus de soberania que podíamos nos tempos determinados e que hoje exercemos de outra maneira, como é que vai ser a nossa soberania e a nossa defesa militar estribada em quem? Eu não falei deliberadamente da última questão, que é a China. Por enquanto não me parece relevante, mas obviamente se controla uma parte essencial das nossas empresas em algumas áreas, isso vai ter alguma consequência, sobretudo se pensarmos também no novo acordo que o governo português quer estabelecer com o Reino da China para uma estação de satélites nos Açores. Qual é o significado que isso tem? Tem uma componente também militar. O Sr. Engenheiro pedia-lhe que abreviasse. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Ângelo Correia. Muito obrigado. E passávamos de imediato a palavra ao Dr. Vítor Norinha, que está na mesa Japão. Vítor Norinha. Muito obrigado, Sr. Almirante. Eu perguntava-lhe o que é que significa um eventual hard Brexit para o sistema de segurança europeu, ou o que é que pode significar. Obrigado. Muito bem, esta primeira ronda íamos concluir com o Dr. António Rebelo de Sousa, que está aqui também na mesa Portugal. Microfone, doutor. O doutor tem uma voz possante, mas mesmo assim... Bem, eu queria em primeiro lugar felicitar o Sr. Almirante. Já estou habituado a ouvir as suas intervenções, que são sempre particularmente brilhantes, e a questão que eu queria suscitar tem que ver com o interesse do Atlântico para nós. Nós, Portugal, temos um grande interesse no Atlântico por razões de natureza diversa, pela nossa plataforma continental, que é bastante extensa, e temos acordos com Cabo Verde, com São Tomé e Príncipe, e naturalmente que precisamos de aliados para desenvolver as nossas capacidades em termos de vigilância dessa plataforma continental. E a questão que eu queria colocar é muito simples: quais deveriam ser os nossos aliados no desempenho dessa missão? E em que medida é que nós, no futuro, devemos ou não saber distinguir aquilo que são parcerias, que existem, por exemplo, no domínio comercial, inclusive com a própria China e com outros países, não é? Das alianças. Uma questão muito importante é sabermos que a aliança tem um determinado significado
e têm determinadas implicações, as parcerias têm um significado totalmente diferente. E nós temos que saber distinguir os aliados dos parceiros. E é essa questão que também queria levantar, queria suscitar, e gostava de ouvir a resposta, que eu já tenho a sensação que já conheço qual vai ser, do nosso querido Almirante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. António Rebelo de Sousa. Sr. Almirante, tivemos e temos aí mãos no ar, pedia-lhe também algum poder de síntese nas respostas. Com certeza, Sr. Doutor. Bom, Sr. Professor Ângelo Correia, eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu primeiro quero fazer aqui uma pequena declaração. Eu adorava responder a estas perguntas, mas vir aqui como professor do ISCSP e não como Senfa. Eu falaria muito mais à vontade e sem as restrições que tenho por causa do cargo que tenho. Mas mesmo assim eu vou responder a todas as questões. Relativamente àquilo que é o nosso pilar, o pilar da nossa defesa, eu não tenho dúvida nenhuma que tem que continuar a ser a NATO. Porquê, Sr. Professor, a paz que nós agora gozamos foi a NATO que nos ofereceu a seguir à Segunda Guerra Mundial. Todos nós nos lembramos, sobretudo nós que estudamos ciência política e relações internacionais, sabemos bem o que eram os conflitos na Europa antes de ter aparecido a NATO. E sabemos bem o que era a Europa antes do empenhamento determinado dos Estados Unidos, que tem, para com a Europa, tido, ao longo destes últimos 70 anos, uma solidariedade e um compromisso que têm sido decisivos para o modo como nós vivemos. O progresso e o bem-estar que nós beneficiamos hoje, devemos-lo à NATO, porque senão a situação na Europa não seria esta. E por isso é que para mim é inquestionável qualquer desvirtuamento do sistema de segurança onde nós estamos inseridos. Todavia, como é evidente, nós temos que, como europeus, organizar-nos, e estamos a fazer, há um conjunto de iniciativas europeias que têm vindo a desenvolver capacidades da Europa para podermos atuar, para já podermos ter todos um contributo mais equilibrado dentro da NATO, em termos daquilo que são os empenhamentos de forças e os contributos financeiros para a Aliança Atlântica, para que haja maior equidade. E é por isso que o Governo decidiu caminhar no sentido do compromisso de Gales de aumentar as despesas de defesa, não já para os 2%, mas progressivamente até 2024 para números que poderão chegar a 1,7 em determinadas circunstâncias e depois a 1,9 noutras circunstâncias de natureza financeira. Mas há aqui uma atitude determinada do nosso Governo nesse sentido e que já se vai refletir nos planos de reequipamento das nossas Forças Armadas para os próximos 12 anos, que está agora a ser discutido na Assembleia da República, ou vai começar a ser discutido na Assembleia da República. Por isso, eu, sem colocar, de facto, nenhuma preocupação relativamente à capacitação no quadro da União Europeia, tenho que reconhecer que ainda estamos longe na União Europeia de ter o conjunto de capacidades, a interoperabilidade, a doutrina, o treino e os procedimentos que temos no quadro da NATO. E, portanto, a NATO é que é verdadeiramente a aliança para responder a solicitações de grande dificuldade. E aqui ligava à resposta ao professor António Rebelo de Sousa, quando fala no Atlântico, quando fala na diferença entre alianças e parcerias. É que nós na NATO somos aliados. E somos aliados do ponto de vista político, somos aliados do ponto de vista económico. Porquê? Porque temos uma base cultural que é o cimento desta aliança. E é essa base cultural que nos leva a identificar o mesmo conjunto de desafios de natureza securitária e que nos mantém unidos e coesos no quadro daquilo que são as preocupações de segurança que afetam o espaço euroatlântico.
Evidentemente que o Sr. Professor Ângelo Correia muito bem colocou algumas reflexões sobre aquilo que são as alterações, a alternância política, sobretudo do principal aliado e resultante daquilo que têm sido as afirmações do Presidente dos Estados Unidos. Mas o que eu posso dizer como militar e no quadro daquilo que são as reuniões a nível militar, eu não encontro qualquer preocupação, antes, pelo contrário, vejo todos os países profundamente empenhados e vejo coisas curiosas, como vi agora na reunião esta semana em Bruxelas do Comitê Militar. Países que, como... agora não... países a quererem entrar dentro da aliança, nomeadamente a Ucrânia e outro país que não me recordo agora o nome, mas que comeram-lhe a Abcásia, a Geórgia, exatamente, muito obrigado, a Geórgia, que tem dezenas e dezenas de militares empenhados na República Centro-Africana, e vejo uma grande preocupação de países a quererem entrar para a NATO. Porquê? E resumindo e concluindo, porque a NATO é uma aliança de paz. Eu termino como comecei. Foi a NATO que deu paz à Europa, é a NATO que continua a dar paz à Europa. E é por isso que atrai outros países que querem ser membros da aliança. Só muito rapidamente para o Sr. Dr. Vítor Norinha. Sobre o hard Brexit e a segurança europeia. É uma preocupação, isto também se liga à pergunta do professor Ângelo Correia. É evidente que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia é preocupante do ponto de vista daquilo que é a segurança na União Europeia e todos os esforços que têm sido desenvolvidos no sentido de desenvolver uma capacidade de defesa na Europa. Mas eu estou convencido que, no quadro daquilo que são as grandes questões de segurança que afetam a União Europeia, o Reino Unido vai, de alguma forma, manter-se unido. Até porque nós temos sempre o cimento que nos agrega a todos, que é a NATO. E, portanto, eu não acredito que haja uma questão que afete a União Europeia só, que não tenha também preocupações relativamente à NATO. E, por isso, haverá sempre essa possibilidade de a Grã-Bretanha continuar empenhada em todas as questões que dizem respeito à segurança da Europa através da NATO. Muito obrigado, Sr. Almirante. Para quem já reparou que eu estou frequentemente aqui a mexer no meu telemóvel, por favor, não interpretem como falta de consideração ou de respeito, é a comunicação com os bastidores do evento. Só temos 9 minutos, eu contei 8 mãos no ar, vamos, se me permitem, partir isto ao meio, vamos dar a palavra a 4 intervenientes, a quem solicito um verdadeiro bom exemplo de síntese. Engenheiro Henrique Sá Nogueira, na mesa Japão. Senhor Engenheiro, pedia-lhe que fosse o mais possível diretamente à questão. Sim, senhor. Não vai direta, porque tenho que dizer ao Sr. Almirante António Silva Ribeiro, não é? Que fiquei muito bem impressionado com a sua apresentação. Foi muito objetiva, foi muito esclarecedora e, portanto, felicito por isso e por ser um eminente representante das Forças Armadas. E a questão, Sr. Engenheiro? Eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas portuguesas, não por terem feito o 25 de Abril, atenção, isso foi um incidente, mas por tudo aquilo que fizeram pelo nosso país desde que foram criadas como órgão, como braço armado do Estado. E por isso, maior respeito pela instituição militar. A pergunta é a seguinte: eu tenho a noção, eu sou ignorante destas coisas, mas tenho a noção que a atual liderança da Rússia que tem como objetivo refazer o antigo império da União Soviética. Aquilo que se passou na Crimeia parece-me que é um exemplo, e foi um ensaio, provavelmente. O que eu pergunto é: o que é que fará a NATO, o que é que fará a União Europeia, se a Rússia, de um momento para o outro, ocupar a Ucrânia ou ocupar os países
do Báltico, o que é que seja, ou algum país. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Ana, da mesa Japão, passamos à mesa USA, Dr. Miguel Matos Chaves. Doutor, pedia-lhe que fosse o mais breve possível. Boa tarde, Sr. Almirante. Muito obrigado pela sua brilhante exposição. Assistimos a algumas perguntas que são mais desejos do que fundamentos. E a questão que eu lhe queria colocar, muito diretamente, porque o conferencista é Vossa Excelência e não a sala, era o seguinte. Nós evoluímos de um sistema de recrutamento de conscrição para um recrutamento profissionalizado. O objetivo eram cerca de 32 mil unidades humanas nos 3 ramos de Forças Armadas. Vossa Excelência, como chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, como é que estamos em termos de recrutamento de militares para os 3 ramos das Forças Armadas? Muito obrigado, doutor. E da mesa USA passamos à mesa Portugal. Tem a palavra o doutor Fernando Negrão, que, segundo me consta, não dormiu esta noite, mas que está muito bem, com uma aparência de muito boa disposição, como de costume. Muito obrigado. Uma pergunta, de facto, muito rápida, tem que ser, não é? Sr. Almirante, muito obrigado pela sua intervenção, que foi excelente e que nos deu o panorama daquilo que é a presença das Forças Armadas Portuguesas no mundo. Sr. Almirante, a pergunta é a seguinte. Na sua intervenção fez alusão a ameaças. E fez alusão a ameaças longínquas. China. A China tem uma estratégia no Pacífico que é a criação de ilhas artificiais, reivindicando o domínio marítimo à volta para que as Forças Armadas americanas não entrem no Pacífico. Esta ameaça é real ou não é real? A ameaça mais próxima. O Sr. Almirante, na sua intervenção, fez por 2 vezes referência à presença russa no Atlântico. Eu pergunto-lhe, essa é também uma ameaça real ou não? Sr. Doutor, muito obrigado. Começamos com o engenheiro Ângelo Correia. Eu sei que é professor, mas como o conheço há muitos anos, sempre me habituei a tratá-lo por engenheiro. E vamos concluir com uma questão colocada pelo Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, advogado, presidente da Juventude Popular e, não menos importante que isso, vice-presidente do Sporting. Onde é que está a Ana? Sr. Almirante, começar por agradecer a sua superlativa preleção, com um rasgo e bastante sagacidade. Eu vou ser muito breve e apelar ao meu poder de síntese. A primeira questão que eu gostaria de colocar refere-se à contiguidade entre os avanços em matéria de segurança e defesa com as opções políticas que são tomadas designadamente no quadro comunitário. Qual é a sua percepção relativamente ao novo paradigma que será imposto pela cooperação estruturada permanente e está em condições de assegurar, enquanto responsável número 1 pelas Forças Armadas em Portugal, pelo menos um conjunto de linhas vermelhas não serão transpostas, designadamente a saber que não conduza à constituição do Exército Europeu. A segunda é que não verifique o princípio da especialidade das Forças Armadas dos países membros. E o terceiro, que não esvazie nem reduza o caráter institucional da NATO enquanto pilar fundamental securitário atlântico. A segunda questão que gostaria de colocar prende-se com as novas... Doutor, eu gostava e todos gostávamos imenso de ouvir, mas temos que ficar só com a primeira questão. Há muito tempo que não acontecia, mas hoje vamos ultrapassar as 15 horas. Sr. Almirante, peço-lhe que encerre respondendo também... Sim, muito brevemente. Exatamente. Bom, para o Sr. Engenheiro Henrique Sá Nogueira, sobre a Rússia, a Crimeia, a Ucrânia, eu ainda outro dia ouvi uma pessoa muito preocupada com a NATO e eu não estava ao pé dela, mas ouvi na televisão e apeteceu-me dizer que eu não tenho lembrança de a NATO, nos últimos 70 anos, ter conquistado nenhum território. Quem invadiu outros territórios não foi a NATO. E, portanto, foi nomeadamente a Rússia que invadiu a Ucrânia e invadiu a Crimeia. E nestas circunstâncias, isto tudo para dizer, mas estes países não são países da NATO.
a Ucrânia não é da NATO. E, portanto, aquilo que é um pilar fundamental da Aliança Atlântica é o artigo 5º do Tratado de Washington. E, portanto, eu não tenho dúvidas que, se houver uma ameaça e alguma perturbação àquilo que é a soberania dos Estados-membros da NATO dentro dos seus territórios, que a NATO atuará de forma coesa. Portanto, o artigo 5º acho que será e continuará a ser a nossa grande referência. Ao Sr. Dr. Miguel Matos Chaves, que já não vi há muito tempo e que cumprimento com grande satisfação, quero dizer, como há pouco disse, as nossas Forças Armadas têm cerca de 26 mil homens e mulheres neste momento. O objetivo e o patamar é 32 mil, de facto, entre 30 a 32 mil, portanto estamos bastante longe disso e temos vindo a decrescer por problemas de recrutamento. O serviço militar obrigatório não é uma solução para fazer subir os efetivos das Forças Armadas. As Forças Armadas não conseguem recrutar ou têm dificuldades em recrutar por um conjunto de razões que têm a ver até com outra atratividade da nossa sociedade, os jovens encontram outras oportunidades e, portanto, as Forças Armadas estão a competir por recursos humanos. E para poderem competir com recursos humanos e trazê-los na medida das necessidades e também da qualidade, porque é preciso que nós nos lembremos bem que as Forças Armadas não podem ser um repositório dos excluídos das organizações de sucesso. Não podem ser. As Forças Armadas têm que competir pelos bons recursos que o país tem. Ora, e nestas circunstâncias, o Governo tomou recentemente, o ano passado, um conjunto de medidas, estendeu o tempo de contrato para os 16 anos e estão em reflexão um conjunto de outras medidas que visam criar maior atratividade. E é indispensável que isso seja feito do ponto de vista político. Mas também é indispensável que, do ponto de vista militar, se façam algumas ações como sejam aquelas, e eu vou partilhar convosco aquilo que eu fiz quando era chefe de Estado-Maior da Armada. No ano de 2016, a Marinha recrutou apenas 42% dos efetivos que precisava. Alteraram-se algumas coisas, abriu-se a Marinha e, no ano em que eu fui chefe de Estado-Maior da Armada, recrutou-se 97% dos efetivos. Só não se conseguiu recrutar 100% porque os jovens, o diferencial eram fuzileiros e eles, os jovens, não estão muito receptivos hoje para o tipo de treino e de exigências que tem uma tropa especial como são os fuzileiros. E é por isso é que não se conseguiu. Mas, portanto, há aqui medidas de natureza militar e há medidas que têm que ser tomadas e têm vindo a ser tomadas pelos governos. Ao Sr. Dr. Fernando Negrão, de facto, no quadro daquilo que são as preocupações de segurança entendidas no quadro da NATO, a Rússia é uma ameaça, tem sido assim. Nós o que estamos a ver hoje é um recrudescimento da atividade militar russa, não só ao nível da atividade dos meios, mas também das capacidades que está a edificar. Mísseis que atingem 4 vezes a velocidade do som. A NATO não tem mísseis desses, está a ver? Há aqui um diferencial tecnológico. A Rússia está com um conjunto de programas de armamento bastante intenso e de armas bastante diferenciadoras, tem edificado a sua frota de submarinos, navios de guerra, aviação, e, portanto, sem dúvida nenhuma que no curto prazo continuamos, e porque vemos nas fronteiras da NATO, continuamente a atividade desses meios. E eles andam aqui na nossa área, passam para o Mediterrâneo e vemos a atividade das aeronaves e dos navios. Relativamente à China, aquilo que se verifica é que nós devemos estar atentos, porque, ao contrário da Rússia, a Rússia, do ponto de vista económico, não é uma potência ascendente, é até decrescente. E isso faz toda a diferença. Portanto, a Rússia é uma potência militarmente muito capaz, mas ela, do ponto de vista daquilo que é o equilíbrio entre todos os fatores do potencial estratégico, a Rússia não tem a mesma capacidade que a China. A China é uma potência com uma economia emergente, está-se cada vez mais a aproximar da economia dos Estados Unidos, do ponto de vista cultural,
do ponto de vista social tem uma população gigantesca, do ponto de vista tecnológico. Portanto, é sem dúvida, para quem estuda estes assuntos, há aqui um conjunto de fenómenos que identificam a Rússia como uma potência em ascensão e que vai equilibrando todos os fatores do seu potencial estratégico. Sim, mas sem dúvida que é. Sem dúvida que é, mas do ponto de vista militar está a edificar capacidades para a medida daquilo que é o seu potencial económico e humano. E, portanto, aquilo que está a acontecer também é depois essas capacidades a afirmarem-se em espaços estratégicos de interesse. Nomeadamente, por exemplo, aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir no Pacífico, com aquelas construções dessas bases. E, portanto, e também com outras medidas, noutras áreas da atividade que, evidentemente, despertam a atenção dos aliados no quadro da NATO, tendo em vista estudar o tipo de comportamento desse país, porque é natural que, fruto das necessidades económicas, estes empenhamentos que tem, por exemplo, em África, os sítios onde se produzem petróleo, vão criar desafios no futuro, com outros países que têm interesses nessas regiões. E por isso, eu diria que, enquanto a Rússia, do ponto de vista militar, está perfeitamente caracterizada como uma ameaça, a China é uma potência relativamente à qual a sua projeção à escala global deve suscitar a atenção de quem tem responsabilidades nessa área. Para terminar, o Sr. Dr. Francisco Rodrigues dos Santos, que eu tive o prazer de conhecer e já soube que está em grandes conversas com o meu filho Nuno em Luanda, ao mesmo tempo que estamos aqui neste almoço, de modo que, evidentemente, já a cooperação estruturada permanente é um aspecto que nós, evidentemente, quer a nível político, quer a nível militar, acompanhamos com muita atenção aqui em Portugal. Mas é evidente, para aquilo que são as percepções que eu tenho visto dos nossos responsáveis políticos, mas também aquilo que é o pensamento das nossas Forças Armadas, nós não estamos à espera que este tipo de cooperação leve à criação destes fatores que identificou, nomeadamente especializações por países. Eu posso lhe dizer que aqui há muitos anos, quando nós comprámos os submarinos, eu fui fazer uma palestra a Londres, ao King's College, e estava lá um amigo meu, que nessa altura eu não conhecia, que era o professor Eric Grove, que é um dos grandes pensadores estratégicos navais ingleses, que me atacou violentamente porque é que Portugal, um pequeno país, cria submarinos. E eu disse-lhe, rebati-o exatamente dentro daquilo que o Sr. Doutor estava com preocupações. É que Portugal não se pode especializar, porque Portugal tem interesses tão dispersos, tem uma tradição histórica tão diversificada, que tem que ter umas Forças Armadas com múltiplas capacidades para acorrer às necessidades daquilo que é o interesse nacional. E, portanto, eu não creio que esta cooperação estruturada vá definir um interesse europeu. Vai criar condições para que os países europeus cooperem de forma mais articulada no quadro daquilo que são os processos para fazer face aos desafios de segurança e defesa que existem no mundo e que, relativamente às quais os países europeus precisam de ter também uma posição concertada, coesa, firme e capaz. Senhor Almirante, vou ter o privilégio e a honra de lhe entregar o cartão de sócio honorário do nosso clube. Esperamos continuar a vê-lo por cá como orador e também a ouvir oradores, como hoje tiveram muitos dos participantes. Vou acompanhar lá acima também. Muito obrigado a todos e oxalá seja já até dia 28.